Oi, pessoal. Nesse nosso bloco de aulas sobre as fontes do direito administrativo, nós não poderíamos deixar de lado o papel do judiciário para a administração pública. O judiciário também é responsável por uma série de fontes e que não podem ser desconsideradas no dia a dia da administração. As fontes judiciais elas ganharam muita relevância ao longo do tempo para o direito administrativo. Há muitos fatores que incrementaram o poder do judiciário em relação à administração pública. E isso começou lá com a Constituição de 1891, que adotou no Brasil a unicidade de jurisdição. Hoje, depois nós vamos ver a unicidade e todos os outros aspectos, mas hoje o que é importante saber é que a decisão judicial ela constitui uma fonte de mandamento concreto e vinculante para a administração pública. Então, a decisão lá prevista em sentença, em acórdão, ela naturalmente vincula a administração pública como vincula particulares. Mas não é só isso. O judiciário também acaba afetando a administração pública pela sua jurisprudência, pelas suas decisões em ações de controle concentrado, de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, pelas suas súmulas vinculantes, enfim. O judiciário não vincula a administração apenas por decisões concretas. Ele também vincula por decisões gerais e, além disso, pela sua jurisprudência, que acaba gerando um efeito de orientação sobre a administração pública e, em alguns casos, no caso da súmula vinculante, esses enunciados das súmulas acabam amarrando a administração. Bom, vamos ver aqui 4 fatores, não é, dessa relação da administração com o judiciário. Vamos falar um pouquinho de unicidade de jurisdição, vamos falar das súmulas vinculantes que foram criadas em 2004, vamos falar da conferência de poder vinculante a decisões em ADC, ADI e ADPF e, por fim, vamos falar um pouquinho do mandado de injunção, que está lá previsto no artigo 5º da Constituição da República e, desde 2007, tem ganhado, na interpretação do Supremo, um efeito mais importante, na verdade, um efeito muito mais concretizador de direitos do que havia antes. Tá bom? Começando pela jurisdição, né, pela unicidade de jurisdição. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição, diz muito claramente que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, vejam, a lei não excluirá nenhum tipo de lesão ou ameaça de lesão a direito da apreciação do Judiciário. Isso atinge, não é, qualquer tipo de decisão administrativa, desde decisões mais simples até as decisões mais técnicas e mesmo as decisões mais políticas, tá certo? Então, qualquer tipo de decisão proferida no âmbito das funções administrativas, proferidas pela administração pública em qualquer dos poderes, acaba se sujeitando ao controle pelo judiciário no Brasil. Existem algumas leis que, por razões lógicas, mitigam um pouco esse controle, não é? Vejam, a lei do habeas data, por exemplo, ela prevê a necessidade de que sejam feitas solicitações administrativas da informação antes de se impetrar o habeas data. Aí, obviamente, faz sentido, não é? Não haveria razão para se impetrar um habeas data sem que antes o impetrante tivesse tentado obter aquela informação, não é? Por meio de uma mera solicitação administrativa, tá bom? Mas esse caso do habeas data e de outras leis, de algumas outras poucas leis, são casos excepcionalíssimos. De maneira geral, o interessado, não é, a pessoa física ou jurídica, não é obrigada a esgotar instâncias administrativas para procurar o judiciário. A Constituição não fala de uma regra de esgotamento de instância administrativa, tá bom? Por força da unicidade de jurisdição, nos últimos anos nós tivemos uma intensa judicialização de questões administrativas, de assuntos relativos à administração pública no Brasil. A judicialização indica, na verdade, um movimento de transferência da solução de conflitos e de problemas do executivo, da administração pública, para o judiciário. Então, né, na prática, a judicialização indica ou reflete uma baixa capacidade da administração pública de decidir e de resolver os seus problemas e os seus conflitos com legitimidade. Em certa medida, portanto, a judicialização
reflete ou resulta de baixa eficiência da administração pública, de alguns órgãos ou entidades da administração pública, né? Não de todos, tá certo? E também de algumas outras vantagens, como, por vezes, por incrível que pareça, a maior celeridade da decisão judicial em relação à decisão administrativa, não é? Nem sempre a decisão administrativa é mais rápida que a judicial. Então, pode ser que, por vezes, procurar o judiciário seja até mesmo uma boa alternativa a esperar a decisão administrativa. O problema é que essa judicialização, que é baseada ou é autorizada pela unicidade de jurisdição, tem alguns efeitos nocivos na prática, não é? Em algumas situações, a judicialização acaba esbarrando na tripartição de poderes que foi consagrada no artigo 2º da Constituição da República. Em outras situações, o que se identifica é que, ao se judicializar uma questão, o que se faz é gerar microjustiça, não é? Por quê? Porque o juiz muitas vezes vai focar só no problema daquele que é a juização e esquece, não é, de analisar a situação de todos aqueles que são afetados por uma política pública, não é? Então, veja, uma decisão de um juiz num pedido de medicamento, não é, pode fazer microjustiça, atender aquele indivíduo que solicita no caso concreto, não é, na ação específica, mas essa microjustiça pode atrapalhar o que nós chamamos de macrojustiça, pode atrapalhar o bom desenvolvimento da política de saúde como um todo. Eu não estou dizendo que isso sempre acontece. Claro, nós temos casos e casos, muitos casos diferentes, mas em algumas situações surge uma tensão entre essa microjustiça que é feita pela decisão judicial, né, vinculante da administração, em relação à macrojustiça que deveria ser buscada na execução da política pública. Também outros inconvenientes que podem ser mencionados são os impactos da judicialização para o orçamento, né, que é construído lá pelo Executivo e pelo Legislativo em conjunto, né? E lembrando que a cúpula do Executivo e o Legislativo são formados por agentes eleitos pelo povo, tá bom? Então, muitas vezes o juiz, né, acaba afetando essas decisões orçamentárias ou de planejamento orçamentário que são elaboradas por esses agentes políticos, né? E, em quarto lugar, também vale mencionar que, em certas situações, a judicialização gera elitização, né? A judicialização pode gerar elitização. Por quê? Porque, embora nós tenhamos aí avançado com as defensorias, com alguns tipos de advocacia, não é, no intuito de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ainda hoje, não é, a judicialização é buscada, a judicialização de políticas públicas especificamente, é buscada, é acessada apenas por pessoas de maior renda, não é? Então, pode acontecer de a judicialização, né, levar à elitização da justiça e do acesso a uma política pública, tá bom? De todo modo, o que importa para a gente aqui é lembrar que vale no Brasil a unicidade de jurisdição e, portanto, qualquer tipo de decisão administrativa pode ser objeto de controle pelo judiciário. Outro ponto importante, o judiciário também vincula a administração pública pelas pelas súmulas vinculantes, não é? O judiciário edita súmulas de mera orientação, não é? Súmulas genéricas de mera orientação que não vinculam e, a partir de 2004, em razão da emenda constitucional número 45, se conferiu ao STF, especificamente ao STF, a competência para editar súmulas vinculantes. E vejam, né? A Constituição diz claramente que essas súmulas vinculantes também vinculam os entes da administração pública na União, nos estados e nos municípios. A Lei de Processo Administrativo Federal, em vários artigos, no artigo 56, no 64A e no 64B, também trata de súmulas vinculantes e diz muito claramente que toda vez que se alega a descumprimento de súmula vinculante num pedido de reconsideração ou num pedido de recurso administrativo, a administração pública que analisa a reconsideração, que analisa o recurso administrativo, tem que se manifestar sobre a aplicabilidade ou não daquela súmula vinculante no caso concreto. Também é importante lembrar que o descumprimento da súmula vinculante pela administração pública pode ser combatido pelo cidadão, não apenas pela reconsideração, pelo recurso administrativo no próprio processo administrativo, mas também por uma ação denominada reclamação, que é uma ação ajuizada diretamente perante o Supremo. Outro ponto importante. O judiciário acaba vinculando a administração pública por meio de suas decisões em ADC, ADI e ADPF. Na ação de constitucionalidade e na ação de inconstitucionalidade, há um efeito vinculante também para a administração pública direta ou indireta nas esferas federal
estaduais e municipais. Então, estados, União e municípios estão vinculados por decisões de controle concentrado, seja as que atestam constitucionalidade, sejam as que atestam inconstitucionalidade de alguma lei, tá bom? Além disso, a Lei 9882 de 99, que trata, não é, da arguição de descumprimento de preceito fundamental, afirma claramente que a decisão na DPF vincula a administração pública. Então vejam que o judiciário também é muito importante, não é? Pelo fato de que as suas decisões em ADC, ADI e ADPF acabam amarrando a administração pública. Então vejam, a administração pública não tem que observar apenas as fontes legisladas, não tem que observar apenas as fontes administrativas, os atos administrativos com conteúdo normativo, né? A administração também tem que observar essas decisões de efeito geral que são editadas pelos tribunais, seja por meio de súmulas vinculantes, seja por meio de ADC, ADI ou ADPF, tá certo? E, para fechar aqui, vamos falar um pouquinho do mandado de injunção. Eu já mencionei o mandado de injunção em algumas outras aulas, não é? Mas não tanto em detalhes, tá? Então, veja, o que é importante saber aqui no nosso capítulo sobre fontes do direito administrativo, né, é que o mandado de injunção, previsto lá no artigo 571 da Constituição, ele é impetrado para sanar a ausência de uma regulamentação que comprometa o exercício de direitos e liberdades constitucionais ou as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, veja, o mandado de injunção é um remédio judicial utilizado contra a omissão de se regulamentar uma determinada lei ou de se regulamentar um determinado mandamento constitucional. Desde 2007, o STF passou a adotar um posicionamento concretista, ou seja, o STF passou a indicar, diante de mandados de injunção impetrados, qual seria a norma aplicada no caso concreto até que o Congresso, né, editasse a lei faltante ou até que a administração pública regulamentasse a lei, tá bom? Então vejam, pessoal, o mandado de injunção é um remédio constitucional que serve para duas situações. A primeira situação é aquela em que a Constituição prevê um direito ou uma liberdade ou uma prerrogativa e o legislador não edita uma lei para regulamentar esse dispositivo constitucional. E a segunda situação é aquela em que há uma lei, mas a administração pública não edita um regulamento, né? Não edita um ato normativo inferior para detalhar aquela previsão legal. Então, o mandado de injunção ele serve para combater a falta de regulamentação, seja uma regulamentação dada por lei, um detalhamento dado pela lei em relação à Constituição, seja para combater a falta de uma regulamentação administrativa de um comando legal. Tá bom? Vejam, desde 2007 o Supremo mudou sua posição em relação ao mandado de injunção, o que acabou gerando o que nós chamamos de ressurreição do mandado de injunção. Em 2007, o Supremo passou a dar efeito concretista a esses mandados, passou a adotar uma visão concretista, ou seja, o Supremo, com essa mudança de posicionamento, começou a indicar qual seria a norma aplicável para resolver o caso concreto até que se superasse a falta da norma regulamentadora. Um caso que isso aconteceu, bastante interessante, é o do mandado de injunção número 712, que trata do direito de greve de agentes públicos. A Constituição prevê um direito de greve para os agentes públicos, mas condiciona o exercício do direito de greve à edição de uma lei regulamentadora. O problema é que o Congresso até hoje não editou nenhuma lei regulamentadora do direito constitucional de greve do servidor. Então, o Supremo, ao julgar esse mandado de injunção de 712, deixou muito claro que na falta de lei, então ele reconheceu a amora legislativa, a omissão de se editar a lei regulamentadora e disse, além disso, né, que na falta dessa lei, ou até que ela seja editada, devem ser aplicados aos agentes públicos que estão em greve certas disposições da lei de greve do direito privado. Tá bom? Outra coisa importante em matéria de mandado de injunção, foi editada em 2016 a Lei 13.300, que passou a tratar desse importante remédio constitucional previsto lá no artigo 5º, inciso 71. E esta Lei 13.300, entre outras coisas, permite que a decisão do mandado de injunção receba eficácia ultra partes ou erga omnes, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito
da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Então é possível que o judiciário dê efeito ultra partes ou erga omnes para sua decisão na injunção, quando cumpridas essas, né, condições aí da Lei 13.300, tá bom? Então é importante porque o mandado de injunção, né, é também um mecanismo que acaba vinculando a administração pública, sobretudo quando a falta de norma regulamentadora é, na verdade, a falta de um ato regulamentar da própria administração. Então aí o mandado de injunção vai ter um papel importante como uma decisão que vincula o comportamento das entidades administrativas, tá certo? Para finalizar, deixei algumas referências de novo, não é? Aí um livro sobre mandado de injunção do professor Daniel Washington, da Federal do Paraná, não é? E também deixei um livro bastante interessante que eu gosto muito, não é? Que é o livro organizado pelo Flávio Unes Pereira, pelo professor Márcio Camarosano e pela Marilda Silveira e pelo Maurício Zocum, que cuida de casos de direito administrativo que foram, não é, objeto de decisão do Supremo ou do STJ. Esse livro foi organizado em homenagem ao professor Celso Antônio e ele é muito, muito interessante, não só pela homenagem, não é, a um jurista reconhecidíssimo, mas também porque ele traz essa abordagem de como o judiciário, principalmente o Supremo e o STJ, influenciam a administração pública. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.